Boa tarde, bem-vindos ao Open Day do Executive MBA do ISCTE Executive Education. O tema hoje é como ter sucesso como empreendedor, o caso Vortal. E nada melhor do que ter connosco o CEO da Vortal, Dr. Miguel Sobral, quem dou as boas-vindas e agradeço a sua presença. Atualmente, o Miguel Sobral é CEO da Vortal, desde há cerca de 2 anos e meio. Para além disso, tem outros cargos, nomeadamente a e-procurement expert no Multi-Stakeholders Expert Group on E-Procurement, da Comissão Europeia. É chairman do EUPLAT, European Association of Public E-Tendering Platform Providers. Foi diretor no CET, o Center of Excellence for Dematerialization of Transactions. Aqui alguns palavrões, mas são entidades muito importantes na área do e-procurement e das transações. Ele é licenciado em Economia na Universidade de Évora e é nosso antigo aluno do Executive MBA, tendo depois também feito o mestrado no ISCTE. Bem-vindo, Miguel. Olá, Pedro. Boa tarde. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Eu começava com uma pergunta em relação à Vortal. Como é que surgiu esta ideia da Vortal e, de algum modo, como é que ela foi evoluindo até ao ponto em que hoje está, tendo já um player com dimensão relevante? A Vortal, a ideia de constituir a Vortal surgiu de um conjunto de empresas no setor da construção há 20 anos atrás. E a razão é porque no setor da construção há um grande número de intervenientes nos processos. Cada projeto tem os seus fornecedores, os subempreiteiros, e, portanto, havia naquela altura um volume de documentos que era necessário partilhar em toda aquela rede que consumia muito tempo de muitas pessoas e era muito ineficiente. E, portanto, há 20 anos atrás, estávamos na altura do boom dos negócios eletrónicos, dos negócios digitais e portanto, em boa hora, aquelas 20 empresas entenderam que deveriam criar um mega consórcio para desenvolver uma plataforma de comércio eletrónico, que era esse o móvel na altura, fosse isso o que fosse, para melhorar a eficiência no setor da construção. E, portanto, foi este o mote para a criação da Vortal. Desde a ideia inicial até aquilo que a Vortal é hoje, é claro que houve vários avanços e recuos, várias afinações, especialmente numa fase inicial em que enfim, não foi imediato, não surgiu de imediato que a missão da Vortal iria ser exatamente aquela que depois se veio a verificar como a que assegurava a sustentabilidade do negócio. E, portanto, tem sido um caminho sempre pautado pela avaliação das oportunidades e depois da agilidade que é necessário para as endereçar. Muito bem. O Executive MBA foi feito há cerca de 15 anos, portanto, a Vortal ainda estava numa fase de grande crescimento e ainda era uma jovem empresa, chamamos-lhe assim, embora já tenha sido há bastante tempo, como é que achas que o Executive MBA te possa ter ajudado neste desafio que foi crescer a Vortal até aos dias de hoje? Sim, já passaram alguns anos e eu na altura em que escolhi fazer o Executive MBA foi por um conjunto de razões, em que uma delas era o facto de ser um programa onde os participantes já tinham uma experiência profissional relevante e isso para mim era algo que era importante. Portanto, eu nessa altura já estava a trabalhar há 10 anos, já tinha 10 anos de experiência e portanto entendia que queria ir buscar esse refrescar de alguns conceitos teóricos, por um lado, mas por outro queria ter uma experiência prática e queria ir aprender com a experiência de outros. E portanto eu diria que aquilo que o MBA me trouxe foi uma combinação de uma nova percepção da minha capacidade de trabalho. Eu acho que a carga de trabalho que temos durante aquele programa
leva-nos depois também a ser criteriosos em relação à forma como gerimos o trabalho e focarmos naquilo que é realmente importante, e com isso conseguimos fazer muito mais. Eu diria que esse é um dos aspectos mais relevantes. O segundo, eu diria que tem a ver com a confiança que nós ganhamos também pelo facto de termos maior consciência da importância da liderança, da importância de um conjunto de conceitos que se vão desmorecendo à medida que a nossa experiência profissional vai avançando. Portanto, com isso refrescamos estes conceitos. E por fim, eu diria que não menos importante foi o networking que criei e que mantenho. Alguns deles, entretanto, ao fim destes anos passaram a ser amigos e ainda falamos com alguma frequência, mas foi sobretudo importante numa altura em que começamos a trabalhar, em que vivemos tão intensamente a história de uma empresa, perdemos um pouco a perspectiva do que é que se faz noutros sítios, e o MBA, quando o fiz com aquelas pessoas, ajudou muito a ter uma maior visibilidade sobre os problemas que se passam noutras empresas, noutros negócios. Isso foi muito enriquecedor e dá-nos mais pontos de referência quando temos que tomar decisões nas nossas empresas. Muito bem. Em relação à tua experiência como empreendedor, é isso que aqui se pretende, obviamente, é eu aprender com a tua experiência, com as coisas boas e menos boas, como em tudo na vida, obviamente. Eu começava por, se calhar, fazer uma pergunta mais introdutória do que como é que tu dirias quais são as principais características de um empreendedor, ou seja, como é que eu também, de algum modo, qualquer pessoa, não sou eu aqui em específico, mas como é que uma pessoa pode validar até que ponto é que tem mesmo jeitos, chamemos-lhe assim, tem mesmo competências, capacidades para ser um empreendedor? Porque às vezes, muitas vezes as pessoas olham para os casos de sucesso, não é? E olham para um Elon Musk ou o que seja e acham que, pronto, isto é só ter uma ideia e vamos ser milionários. Mas obviamente ele é 0,00001% dos empreendedores, portanto, até que ponto é que as pessoas conseguem perceber-se de algum modo, ou que aspectos é que é importante realmente eu assegurar-me que tenho para avançar na vida de empreendedores, chamamos assim. Claro. Bem, eu diria que há contextos diferentes. Olha, há um contexto que é altamente favorável à criação de empreendedores, que é o desemprego. Isso agudiza extraordinariamente a capacidade empreendedora das pessoas, porque, enfim, na iminência de uma situação de maior, enfim, mais dramática na vida profissional de uma pessoa, isso obriga-nos a pôr em causa aquilo que é a nossa experiência, aquilo que sabemos fazer e tentarmos ir concretizar algumas dessas ideias, porque não temos nada a perder. Isso ajuda-nos muito. Quando estamos no conceito, quando estamos a trabalhar, quando estamos nas nossas empresas, e se temos uma vontade de ser empreendedores e de ter o nosso próprio negócio, eu diria que as empresas, na generalidade, criam oportunidades para o entrepreneurship, para as pessoas serem empreendedoras dentro das próprias empresas. E, portanto, a melhor maneira de testar se de facto nós temos esse drive, se temos essa vontade, é dentro da empresa, das empresas onde estamos. E, portanto, é o melhor sítio para testarmos a nossa capacidade empreendedora. Vemos alguma coisa que não esteja a funcionar bem, preparamos uma solução, uma ideia para essa solução, testámo-la, vamos apresentá-la, portanto expomos-nos, corremos esse risco, pode correr bem, pode não correr bem, e vamos pôr-nos à prova para fazer acontecer. O pior que pode acontecer é não correr bem, mas esse não correr bem significa que no final a pessoa ficou a saber bastante mais sobre si própria, enfim, aprendeu com aquela experiência e ganhou com a experiência, ficou a saber porque é que as coisas não correram bem. No contexto da empresa, foi alguém que foi proativo e que se preocupou em encontrar uma solução para um problema concreto, portanto, deu
mostrou que é uma pessoa com uma atitude empreendedora de querer fazer, ainda que as coisas não tenham corrido bem. E, portanto, isso são tudo espaços que as pessoas podem criar nas suas vidas, controlados, para testarem a sua resistência ao risco, a sua resistência, o medo de falhar, a capacidade de transformar uma ideia em algo que aporta valor, é algo que alguém está disponível para pagar para ter, porque o facto de ter ideias, há imensas ideias e todas as pessoas têm ideias, e a grande diferença num empreendedor são aqueles que conseguem, a partir de uma ideia, ir para o mercado, perceber se a ideia no seu todo ou se parte daquela ideia tem tração, e a partir daí ajustar a ideia àquilo que é uma necessidade no mercado e começar um negócio em que basicamente surgem clientes, alguém que esteja disponível para pagar para ter aquele serviço ou aquele produto. Portanto, eu acho que isso é o que alguém tem que ir testando, tem esse drive, essa vontade e, sobretudo, essa capacidade de viver com a probabilidade grande de falhar. Uhum. Que obstáculos ou dificuldades é que tu destacarias mais que um empreendedor pode ter que enfrentar, isto em geral, e se calhar depois, olhando para o caso da Vortal, que dificuldades é que tiveram, principais dificuldades, e o que é que fizeram para as ultrapassar e o que é que aprenderam com isso? As dificuldades são sempre muitas. Eu diria que há uma dificuldade que tem a ver com a percepção de tempo e de urgência. Para quem está a empreender e para quem quer fazer com que as coisas aconteçam, é difícil conceber alguma razão para os clientes não fazerem aquilo que nós queremos. Não comprem o produto, não utilizem a solução, não façam aquilo que nós queremos, porque, enfim, nós estivemos a construir uma proposta de valor, documentámos aquela proposta de valor, acreditamos naquela proposta de valor e, portanto, quando chegamos junto de um cliente e as coisas não acontecem conforme nós queremos, isso cria-nos uma tensão grande e é uma das principais dificuldades com que nós, na altura, na Vortal, tivemos que lidar. Nós tínhamos uma plataforma de compras, portanto, que servia para as empresas fazerem as compras, pedirem as propostas aos seus parceiros, aos seus fornecedores, aos subempreiteiros, naquela altura no setor da construção, e nós o que queríamos era que eles utilizassem o sistema, porque era isso que fazia com que o negócio pudesse acontecer. E nós tínhamos que lidar com a resistência à mudança de quem, durante muitos anos, fez negócios sempre da mesma forma. Ligava às empresas com quem trabalhava há muitos anos, de quem tinha o número de telefone do dono, da mãe do dono, da esposa do dono, portanto, se houvesse algum problema com aquela empresa, eles sentiam que tinham várias formas de reduzir o risco de trabalhar com aquela empresa. E, portanto, quando se começava a trabalhar com uma plataforma tecnológica que o que propunha era exatamente trazer novas empresas, aumentar a concorrência e dar espaço para que novas soluções fossem consideradas em cada uma dessas empresas, nós tivemos que lidar com essa resistência que era um misto da resistência natural de mudar, que ninguém gosta de mudar, com algum medo de que a tecnologia acabasse por substituir as pessoas naquela função. E, portanto, o que nós tivemos que fazer foram basicamente duas coisas. Uma, em relação à resistência à mudança, nós tivemos que encontrar sponsors em cada um dos nossos principais clientes, portanto, pessoas que tivessem uma responsabilidade ao nível da administração e que fossem os patrocinadores desta mudança que se queria fazer, para que nos ajudassem lá dentro das suas organizações a fazer com que a utilização acontecesse conforme nós queríamos. E isso fazendo com que as pessoas tivessem instrumentos para se valorizar. Portanto, se as pessoas estavam a comprar melhor,
se tinham conseguido encontrar mais empresas no mercado, se tinham conseguido reduzir o risco de trabalharem só com um ou dois fornecedores numa determinada categoria. Nós preocupámonos em fazer com que esse tipo de vantagens que as equipas de compras conseguiam para a empresa tivessem visibilidade e fossem reconhecidas dentro da empresa. Portanto, isto fez com que, à medida que o tempo ia passando, que as pessoas entendessem que a Vortal e que as soluções que a Vortal estava a implementar não eram para os substituir, não era para terminar com aqueles postos de trabalho, era antes para lhes dar mais ferramentas para serem mais eficientes e para conseguirem comprar melhor. Uma segunda coisa que fizemos foi, porque nós trabalhávamos muito naquela altura com as pessoas, os diretores de compras das empresas, foi criar um comitê desses diretores de compras onde os juntávamos e onde juntos refletíamos como é que a Vortal poderia desenvolver o seu negócio para lhes levar mais valor. E isto revelou-se de extraordinária importância, porque, primeiro, fez com que os nossos key users, as pessoas mais importantes no nosso negócio, para o sucesso do nosso negócio, sentissem que o negócio também era delas. E, portanto, eles eram protagonistas desta transformação que nós estávamos a fazer no negócio. E, por outro lado, garantimos que a evolução da tecnologia da Vortal, a evolução da proposta de valor estava ajustada àquilo que fazia no mercado, fazia falta no mercado. E, portanto, não eram apenas ideias que iam surgindo, ideias que nós gostávamos de testar, era com base no feedback concreto do mercado. E estas duas medidas ajudaram-nos a ultrapassar muitas dificuldades com que nos defrontámos ao longo do tempo, mas eu diria que se tivesse que escolher uma, tem a ver com a resistência à mudança. E as pessoas, muitas vezes, quem tem as ideias são pessoas de áreas técnicas, não gestores. Em muitas situações, não tem que ser sempre assim, não é? Pode ser um físico, um químico, um informático, o que seja. E que tem a ideia e, portanto, é o pai da criança, ou os pais, ou as mães, ou quem seja. E chega também a um momento em que é preciso, de algum modo, que eles comecem a largar certas responsabilidades e a passar-se essas responsabilidades para gestores que têm que gerir o negócio, não é? E a minha questão é até que ponto, no vosso caso, ou outros casos também que conheças, como é que isso, de algum modo, pode ser gerido de modo a que, obviamente, a pessoa que teve a ideia e que está muito ligada emocionalmente ao projeto, consegue aceitar e começar a perder poder na decisão das principais ações da empresa. Essa é uma questão muito, muito, muito importante e pertinente. Olha, no caso vamos lá, eu acho que também tem a ver com a fase em que as empresas estão. Eu diria que uma fase inicial, a figura do fundador é muito importante na vida da empresa e naquilo que é depois a cultura da empresa e sobretudo para ultrapassar as fases mais difíceis. Portanto, tem que ser uma pessoa muito resiliente, uma pessoa muito focada, e no caso da Vortal, o fundador da Vortal tinha esse conjunto de características que era uma pessoa muito determinada e muito resiliente, e portanto isso depois acabava por ser transferido para o resto da empresa e fazia com que, enfim, apesar das dificuldades, todos nós sentíssemos que o propósito era válido e que valia a pena bater-nos por ele. E, portanto, eu diria que esse papel, essa profunda convicção no início é absolutamente determinante na vida de uma empresa. Depois há um outro aspecto que me parece que é importante que o fundador, ou a pessoa que tem a ideia, que perceba e tenha consciência de qual é a área em que é forte. Porque pode ser uma pessoa pode ser um técnico,
pode ser uma pessoa que pode ser um especialista em alguma área que encontrou uma tecnologia ou uma solução e, portanto, é uma pessoa de produto, tipicamente de produto ou de tecnologia, e é importante que essa pessoa perceba qual é o papel que ela pode ter, porque ela pode ser pode ser um líder e pode ser um galvanizador, mas é preciso que perceba que tem que se complementar com outras competências que não tem. E, portanto, o empreendedor e o fundador não têm que fazer tudo, é bom que não façam tudo, porque senão acabam por ser eles os próprios, os principais limitadores do crescimento da empresa. Se o fundador, se o empreendedor sente que tem que ser ele a fazer tudo, é claro que depois os dias não chegam, trabalham-se não sei quanto, 20 horas por dia, todas aquelas histórias que às vezes se vê aí sobre o empreendedorismo, com o qual eu não me revejo muito naquelas histórias. Acho que nós temos que trabalhar sempre muito em qualquer sítio onde queiramos ser bem-sucedidos, mas temos que saber dosear o trabalho. E saber dosear o trabalho é sabermos escolher as pessoas certas para fazerem os vários trabalhos que são necessários na história de uma empresa. Portanto, se o empreendedor é uma pessoa de produto, vai ter que reforçar a equipa de marketing, de vendas. Há outros casos que são pessoas claramente com competência de vendas, de marketing, que precisam de ir buscar as competências técnicas, e é importante que, à medida que a empresa vá crescendo, se criem espaços para que outros, aquilo que eu chamo super nós, vão surgindo na história das empresas e que acelerem a velocidade de crescimento da empresa. Porque se tudo estiver focado no fundador, no empreendedor, eu diria que a velocidade da empresa vai estar sempre limitada pela velocidade dessa pessoa, e isso tende a não ser positivo, por um lado, para o sucesso do negócio, nem é extraordinariamente motivador para depois atrair e reter o talento, o melhor talento que as empresas precisam. Mas isso não, pelo menos dos muitos casos que vejo, isso não é fácil, e aliás muitas vezes é a causa depois do insucesso dos projetos, que é a fundadora não quererem abdicar do poder quase total que têm, não é? É exatamente assim, Pedro. E isso também, vamos lá ver, se a história da empresa for uma empresa em que o empreendedor, o fundador, detém 100% do capital, há uma tendência, enfim, não posso dizer que seja generalizada, mas da minha experiência, daquilo que eu fui vendo ao longo dos anos, há uma tendência para se misturar aquilo que é a empresa com aquilo que é a vida da pessoa. E, portanto, aquilo chega ali a uma altura que deixa de ser uma empresa, passa a ser um lifestyle. Portanto, é difícil eu depois deixar entrar ali alguém para ir gerir o meu negócio, que é a minha vida. E eu ainda hoje, no âmbito das funções que tenho e no âmbito do crescimento não orgânico da Vortal, às vezes vamos falando com empresas que são potenciais alvos de aquisição e vamos confrontando com empresas com essas características. Eu diria que as empresas que em algum momento passaram por rounds de funding em que fizeram com que entrasse um investidor na empresa, isso induz uma maior orientação ao resultado, à profissionalização enfim, essas tendências centralizadoras e aglutinadoras tendem a diminuir quando esse contexto acontece. Estava a falar de uma parte mais inicial, falar da vida da empresa, mas mais à frente pode também acontecer o que creio que aconteceu agora com a Vortal, quando há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, acabou por vender uma participação grande a uma empresa sueca de dimensão, ou que lhes permite ter uma dimensão claramente superior. E aqui esta fase também, quais são lá, os receios, sejam racionais, sejam emocionais, o que é preciso de algum modo ultrapassar para vocês, os principais acionistas, de repente se diluírem, e em alguns casos até há quem desapareça de todo, há outros que se mantêm com uma participação mais residual, mas que acabam por ser
uma parte de um todo muito maior? A Vortal sempre teve uma estrutura acionista em todos os momentos que foi sempre ativa e teve um papel importante no desenvolvimento da empresa. Portanto, inicialmente, como vos falava, era um conjunto de empresas ligadas ao setor da construção. O primeiro mercado que nós operávamos era o E-Constrói. Na altura nem se falava muito na Vortal, era o E-Constrói. Depois essas empresas saíram, entraram outros investidores, portanto, e aí de facto passámos a ter uma dinâmica e uma expectativa em relação ao desenvolvimento do negócio que era diferente, um estilo diferente daquilo que nós tínhamos vivido até então, e isso foi importante para que a empresa tivesse uma dinâmica de crescimento diferente, tivesse estímulos diferentes de crescimento, e isso foi o que fez com que a Vortal passasse a ter uma tração internacional e uma dimensão que se tornasse atrativa depois para a transação que aconteceu há um ano atrás, foi há cerca de um ano atrás, em que 100% do capital foi vendido a esta empresa sueca, que tem como acionistas duas private equities muito grandes. Uma delas é uma das 10 maiores private equities no mundo e, portanto, com uma capacidade financeira grande de suportar o desenvolvimento de negócios, seja organicamente, seja por consolidação. E é esse o desafio que a Vortal tem agora, é de crescer dentro do grupo, porque é um grupo onde a Vortal é altamente complementar e, portanto, temos um espaço de crescimento dentro do grupo. E, por outro lado, um espaço de consolidação, porque na Europa a Vortal tem vários concorrentes, mas tipicamente são empresas da dimensão da Vortal ou mais pequenas e que operam nos diversos países, sobretudo no setor público. E, portanto, nós temos uma ambição de ser um player de consolidação no mercado. E, portanto, quando estas condições surgem, quando estas novas fases de crescimento das empresas surgem, acabam por ser entendidas pelas pessoas na empresa como oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, e tipicamente não há resistências, não há medos que estejam associados a estas transações. Pelo menos isso foi assim que aconteceu com a Vortal. No contexto da Vortal, nós não fomos comprados por um grande concorrente, não fomos comprados por uma empresa cuja principal missão era diluir. Não, era exatamente tirar partido da tecnologia e da experiência da Vortal para acelerar este crescimento. E isso é visto pelas pessoas como uma oportunidade muito, muito interessante. A cultura é um aspecto realmente chave para a generalidade das empresas e, no vosso caso, ao não serem adquiridos por um concorrente, eventualmente, e aqui já estou eu a especular, poderá se calhar ser mais fácil manter de algum modo a cultura da Vortal, sendo que obviamente poderá haver alguma adaptação à casa-mãe, mas o que muitas vezes acontece quando são adquiridos por concorrentes é que acabam por ser diluídos na cultura e na nova empresa e muitas vezes até perdem o drive do sucesso que é a cultura que tinham. É verdade. É verdade. Nós, no nosso caso, não temos essa experiência, porque, enfim, em termos a própria estrutura do grupo é feita de várias empresas em que as marcas acabam por ser mantidas, as estruturas de gestão estão a ser mantidas e temos caminhos de crescimento que são paralelos e, portanto, essa questão acaba por não, no nosso caso, não teve um grande impacto. Ainda assim, em termos de cultura, essa questão tem estado presente na Vortal desde que nós começámos a nossa internacionalização. E isto porquê? Porque
Quando a Vortal cresceu aqui em Portugal e feito por portugueses, depois passámos a ter uma operação em Espanha, que passou a ser o nosso segundo mercado, e quando pensamos em Portugal e em Espanha, existem algumas diferenças, mas culturalmente não somos povos muito diferentes. Quando começamos a interagir com alemães, com pessoas de outros países, ou com nórdicos, no caso concreto, ou com ingleses, começamos a dar conta de que existem diferenças na cultura dos povos que depois exigem um cuidado adicional para que as relações profissionais funcionem bem. E isso tem sido uma preocupação na Vortal desde há muito tempo. As pessoas que estão fora, que estão mais longe do headquarters, são as pessoas que têm que ter mais atenção, são as pessoas que têm que ter mais dedicação e alocação de recursos internamente, porque é sempre mais difícil estar fora e estar longe do que estar aqui perto. E, portanto, nós fomos criando esta cultura desde há muitos anos, por exemplo, para que a nossa língua, que a língua oficial, enfim, para comunicações oficiais da empresa é o inglês. Todos os documentos que nós produzimos desde há muitos anos está tudo em inglês, e, portanto, para nós não foi difícil passar agora a estar neste contexto de um grupo maior, nem para nós, nem para quem teve que passar a ter que interagir com a Vortal, porque, enfim, tudo o que nós temos, eles conseguem compreender, conseguem interagir, e isso facilita bastante. Uma dificuldade que as empresas, os empreendedores também têm muitas vezes é o conseguir captar talento, porque, obviamente, é uma pequena empresa, para começar, à partida, que obviamente há exceções, não podem pagar grandes salários. Por outro lado, há a insegurança de uma pessoa ir trabalhar para uma empresa que não faz a mínima ideia se daqui a um ano ainda lá estará. Obviamente, não é o ponto da Vortal agora, já está muito longe disso, felizmente, mas perguntando da tua experiência e em geral também de outros casos que conheces, como é que o empreendedor pode conseguir tentar atrair mais talento? Eu faço também aqui um parênteses que realmente desde há 15 ou 20 anos atrás, quando vocês começaram, também é verdade que tem mudado a predisposição, principalmente dos mais jovens, para ir para trabalhar para startups ou empresas relativamente recentes, enquanto na minha altura era raríssimo alguém o fazer, que quase todos queriam ir para a carreira corporativa, chamamos-lhe assim. Mas mesmo isto tendo mudado, obviamente é sempre diferente ir para um sítio seguro, com salário eventualmente, pelo menos fixo, salário fixo mais elevado. Que dificuldades é que sentes e que outros projetos que tu conheces sentem para atrair e reter talento? Claro. Enfim, olha, voltando aqui, o momento de facto é diferente. Na altura em que a Vortal, enfim, estava a arrancar, nós estávamos a viver um hype da internet. E, portanto, a percepção que eu tinha, e muitos outros tinham, era que estávamos numa fase em que algo de muito grande e transformacional estava a acontecer e, portanto, fosse o que fosse, era bom estar lá. Portanto, havia essa vontade grande, e, portanto, nós naquela altura, lembro perfeitamente que nós não tínhamos dificuldade nenhuma em conseguir atrair pessoas para a Vortal, e também a empresa estava bem financiada, e, portanto, nós tínhamos naquela altura os recursos necessários para contratar as melhores pessoas para fazer o trabalho, e, portanto, isso, desse ponto de vista, não tivemos grandes dificuldades. Agora, eu diria que no contexto atual, o mindset dos mais jovens mudou, como tu dizias. Enfim, hoje ter uma empresa, a predisposição de ter uma empresa, de ter um negócio, de assumir esse risco é muito maior
do que há 15 ou há 20 anos atrás. Para lidar com as dificuldades de recrutamento, bem, numa fase inicial em que não temos muitos negócios, em que não temos muitos clientes e em que o financiamento não abunda, não precisamos de recrutar as pessoas. Hoje existe um número enormíssimo de sítios onde se podem buscar freelancers que nos ajudam com social media, com marketing, com lead generation, com tudo aquilo que faz falta num negócio. Consegues ir buscar horas de pessoas para te fazer aquele trabalho e com muita qualidade. Eu diria que depois, numa fase, enfim, de maior crescimento, não é uma boa ideia trabalhar com freelancers, porque convém que tenhamos o conhecimento dentro da empresa e que acumulemos a experiência que daí vem. Agora, numa fase inicial, eu diria que hoje é relativamente simples conseguir ter acesso a essa experiência profissional. Depois, numa fase posterior, em que queremos atrair talento e não temos dinheiro, bem, isso é mais difícil. E, portanto, aí geralmente o que eu vejo fazer é puxar pelo espírito empreendedor dessas pessoas e fazê-las sócios daquele negócio, na expectativa de que, se algo acontecer de bem sucedido, eles vão ter ali também a sua possibilidade de ter o seu negócio e de se realizarem por essa via. E esse caminho é muito importante até existir depois os rounds de funding que permitam com que as empresas tenham depois os meios para subsistirem no mercado concorrencial, sabendo de antemão que, ao nível por exemplo, da tecnologia, ao nível dos engenheiros de software, por exemplo, é um mercado que é muito difícil, é muito competitivo e de facto é muito difícil ir conseguir buscar essas pessoas. Portanto, é preciso ter projetos que sejam, já não é só o tema do salário, é projetos que sejam aliciantes, projetos com um propósito que as pessoas compreendam, e isso é uma dificuldade adicional, com certeza. Desculpem, estava sem som. O que é que tu darias recomendações para quem, contaria se calhar para os mais jovens, mas não tem que ser só para os mais jovens, também para pessoas que já trabalham há alguns anos, o que é que recomendações, é que darias a alguém que hoje quer ou que está a pensar criar a sua própria empresa, o seu próprio negócio? Claro. Olha, eu diria que a primeira coisa é pensar grande, mas começar pequeno e começar simples. Eu sou muitas vezes confrontado com ideias para fazer empresas ou projetos que dependem de uma estrutura tão grande, seja o desenvolvimento de um software, seja de uma operação logística, seja o que for, que é difícil fazer aquilo acontecer. Ainda antes de começar, é muito difícil fazer acontecer. Portanto, pensar pequeno, ambicionar grande, mas começar pequeno e começar com algo que é testado com os clientes, falar com os clientes, falar com as pessoas e testar muito cedo se há alguém que está disponível para comprar aquilo que nós estamos a querer vender. Antes de elaborarmos, de investirmos muito em planos de negócios, em estimar o crescimento da rentabilidade dos EBITDAs, de tudo e mais alguma, o Excel aguenta tudo. Antes de fazermos isso, tentar encontrar de uma forma muito prática um acid test, vários acid tests para aquilo que estamos a fazer. E se passarmos nesses acid tests, focar naquilo que realmente tem valor e apostar e focar nesse aspecto e evitar dispersões. Ainda que alguém nos diga, mas era bom que fizessem mais isto e mais aquilo, tentar encontrar um ponto de tração. O ponto de tração para a ignição inicial do negócio é a coisa mais difícil. E, portanto, esta é claramente a recomendação que eu dava. A segunda é: nunca assumam que têm uma ideia que mais ninguém teve. Eu parto sempre do princípio que há mais 50 pessoas que já pensaram naquilo que eu estou a pensar pela primeira vez e que acho que é uma ideia brilhante. Tomo por bom que há mais 50 pessoas que já pensaram nisso, que há mais há 10 que colocaram em prática,
Epá, e depois há provavelmente uma ou duas que foram bem-sucedidas. E vou saber quem são. E vou procurar encontrar. E a seguir falem com os clientes dessas empresas. Liguem-lhes. Esses clientes vão-vos dar imenso feedback sobre aquele negócio. Arranjem uma forma de conseguir ter esse feedback e aprendam. Esta é uma segunda ideia. A terceira eu diria que utilizem coisas que já existem no mercado e melhorem-nas. Procurem melhorarem. A vida não se faz só com revoluções nem com invenções de coisas absolutamente disruptivas. Há coisas que nós podemos evoluir, podemos ver que há alguém que está a fazer alguma coisa no mercado e que nós achamos que conseguimos fazer melhor, ou se juntarmos duas partes conseguimos fazer aquilo melhor, e isso é sempre mais fácil do que começar do zero. E depois, resistir a uma tendência que não tem a ver com a fase inicial das empresas. Eu acho que acontece, comigo acontece hoje e acho que vai acontecer sempre, que é uma tentação enorme de nós ouvirmos e percebermos aquilo que queremos ouvir e que queremos perceber. Nós estamos numa tentativa tão grande de fazer alguma coisa ser bem sucedida, que quando fazemos um survey e nos dizem qualquer coisa que à partida podia não ser um bom sinal, nós lemos aquilo de uma maneira que, isto, eles estão a dizer isto, mas é por causa daquele problema que nós já sabemos qual é, que já estamos a resolver. E, portanto, isto não é relevante. Este feedback está enviesado. Portanto, nós temos uma tendência grande a não ouvirmos, a não sermos sensíveis aos sinais e às evidências que muitas vezes nos vão sendo dadas de que alguma coisa não está bem. E isso faz-nos perder tempo, faz-nos gastar recursos, quando nós, na verdade, precisamos de ser ágeis a perceber esses sinais, a mudar, a ajustar, a afinar, porque aquilo que é a ideia inicial que nós tivemos e que tentámos implementar num primeiro momento, não é necessariamente aquela ideia que onde vamos ganhar tração 3 ou 6 meses depois de estarmos no mercado a falar com clientes. E nós temos que ter essa flexibilidade e temos que nos dar esse espaço para mudar, sem que isso signifique que fizemos alguma coisa bem feita ou que alguma coisa não teve o sucesso que nós queríamos. Temos que ter esse discernimento e essa capacidade de autoavaliação. Bom, infelizmente estamos a chegar ao final do nosso tempo. Obviamente queria agradecer muito a presença do Dr. Miguel Sobral, CEO da Vortal, aqui no nosso webinar. Se quiserem mais alguma informação acerca do Executive MBA, do qual o Miguel Sobral é antigo aluno, ou sobre a Executive Education, obviamente não hesitem em nos contactar. Para todos aqueles que assistiram em direto ou em diferido, agradeço a vossa presença e despeço-me. Boa tarde a todos.